A paz do Senhor para os irmãos. Meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto que fica aqui na palavra do Senhor, no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo de número 6 e 7. Diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Meus irmãos, a ansiedade é uma coisa terrível. A ansiedade tem deixado pessoas doentes, né? Pessoas estão perdendo oportunidades por conta da ansiedade. Quantas pessoas não deixaram de passar em um concurso público porque na hora da prova ficou ansiosa, e a ansiedade traz o nervosismo e acaba esquecendo tudo aquilo que estudou. Quantas pessoas, jovens, quando foi fazer o Enem, estudou, tinha capaz, mas a ansiedade acabou prejudicando na hora da prova. Quantas pessoas deixaram de conseguir os seus empregos porque na hora da entrevista a ansiedade o atrapalhou. E em várias situações a ansiedade acaba trazendo problemas para a gente, físicos, mentais, psicológicos. Mas a palavra de Deus diz para mim e para você que nós não precisamos e não necessitamos de ficar ansiosos. É por isso que o texto vai dizer: não andeis inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplicas e ação de graça. Oração, entregar nas mãos do Senhor. Entrega sua vida nas mãos do Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele te conduzirá, ele te direcionará. Mas você precisa estar atento à voz de Deus. Irmãos, nós não podemos ficar ansiosos porque, na verdade, os bens, principalmente os bens, a ansiedade muitas das vezes está ligada a bens materiais, porque os bens deste mundo não podem ser roubados, né? Ou melhor, os bens deste mundo podem ser roubados. Podem ser roubados e, como diz o texto lá, deteriorado, né? Vem a ferrugem, corrói e leva. Essa é a verdade. Está lá em Mateus 6, 19 e 20. Por que os bens deste mundo são roubados e deteriorados? Está aqui em Mateus 6, 19 e 20. Jesus falando: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam. Mas, versículo 20, olha o conselho de Jesus para mim e para você: mas ajunteis tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Ou seja, Jesus está falando: vocês precisam se preocupar com as coisas do céu, com as coisas espirituais. As coisas materiais vão se deteriorar, vão se acabar. Meus irmãos, quantas pessoas milionárias aí, enfermas, e até que morreram, né, diante dessa enfermidade terrível aí que nos acometeu, o coronavírus, né? O dinheiro não conseguiu salvar, os bens ficaram aí. Né? Nós vemos aí a história do Gugu Liberato, né, que caiu, foi arrumar um ar-condicionado, caiu, morreu, e a fortuna ficou aí. E ainda é motivo de discórdia, né? Porque a família fica brigando pelos bens, a ganância. Porque as pessoas não estão preocupadas com as coisas do alto, mas com as coisas terrenas, meus irmãos. Segundo, meus irmãos, é porque nós não podemos ficar ansiosos, porque uma das estratégias do inimigo é fazer o homem lutar por coisas que não têm relação com aquilo que é a sua necessidade. Muitas vezes nós ficamos preocupados com coisas supérfluas, que não são úteis para a nossa vida. Nós precisamos nos preocupar com as coisas do alto, meus irmãos, com as coisas importantes. Às vezes nós nos preocupamos com coisas que não têm necessidade. Compramos coisas que às vezes nem vamos usar. Queremos coisas que não têm nem tanta necessidade, nem tanta importância. E às vezes deixamos de lado o que realmente é importância. É por isso que lá em Provérbios, capítulo de número 30, versículo 8, eu gosto muito desse texto que diz assim, o salmista dizendo: Senhor, afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deis nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume. Ou seja, Senhor,
Dá-me apenas o necessário. Glorificado seja o nome do Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo dizia, passei fome, fui preso, fui maltratado, fui pisoteado, fui cuspido, eu sei viver na fartura, como também sei viver na escassez. Aí ele fecha dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Inclusive está até aqui em Filipenses 4, eu estou até com ele aberto aqui, a partir do versículo 11, digo, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em tudo e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, em tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Versículo 13, tudo posso naquele que nos fortalece. O Senhor nos fortalece. Meus irmãos, a ansiedade impede o homem de buscar o que realmente é importante na sua vida. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, tem uma história na Bíblia que conta a história de um homem, né? Um homem que juntou tesouros, né? Ele pegou o celeiro e foi mutuando coisas, fortunas, e ele diz, hoje eu vou repousar a minha alma. Aí o Senhor chega para ele e diz, homem insensato, se hoje eu requerer de ti a sua alma, o que tens preparado para mim? Por isso que Jesus vai falar, buscai primeiro o reino de Deus. Lá no Evangelho de João, capítulo 4, quando ele encontra aquela mulher samaritana, ela faz esse questionamento, né, de onde nós podemos adorar, como que é feito isso? Como que eu vou me aproximar do Senhor? Né? Aí Jesus alerta ela, minha irmã, o principal o principal é que naquele grande dia, o importante é que naquele grande dia, né, o Senhor irá buscar os verdadeiros adoradores. Não importa se você vai adorar ali, ou aqui, ou acolá, não importa. Ele vai buscar os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Não é pecado o verdadeiro adorador querer crescer, querer ter uma boa casa, ter um bom lugar para morar, ter um bom emprego. Isso não é pecado. Pecado é quando isso se torna prioridade na sua vida. Qual é a sua prioridade? A sua prioridade é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A tua vida está baseada nisso, em buscar o reino de Deus, porque o Senhor, ele é justo, o Senhor é fiel, ele há de cuidar de nós, meus irmãos. É por isso que aqui em Filipenses, eu vou fechar aqui, continuar aqui no texto de Filipenses capítulo 4, no versículo 8, ele vai dizer o seguinte, olha o conselho para nós, né? Em vez de ficarmos aí ansiosos, achando que o Senhor está demorando a nos responder, a nos dar a bênção, veja bem o que ele diz aqui, depois que ele diz, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente, né? Ele te guardará, te protegerá dessa ansiedade. Então, entrega, confia no Senhor. Aí no versículo 8 ele vai dizer, finalmente, irmãos, aí é nosso dever. Tudo que é bom, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Meu irmão, tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, que isso ocupe a vossa mente. Nós precisamos sempre ocupar a nossa mente com as coisas de Deus. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, meu irmão, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Creia nisso. O Senhor não retarda a sua bênção. O Senhor vai te abençoar, mas é no tempo dele. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, né? Quem o conhecerá? O coração do homem é enganoso. Às vezes, aquilo que nós queremos, nós achamos até que é bom para nós.
ficamos ansiosos, queremos conquistar. Mas o Senhor é tão misericordioso que Ele não nos dá, porque Ele sabe que isso vai trazer mal para a sua vida e para a minha vida. Por isso, não andeis ansiosos, meu irmão, com coisa alguma. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Alimenta disso aqui, a palavra de Deus. Hoje, mais do que nunca, nós temos que nos alimentar disso aqui. Há muitas heresias que estão surgindo por aí, muita materialidade sendo pregada. É um evangelho antropocêntrico, é o evangelho coach, é o evangelho de que eu vou ganhar, eu vou conquistar, eu vou ter um apartamento, eu não tinha nada, hoje sou rico, eu tinha um sapato, agora eu tenho uma loja de sapato, eu não tinha nenhum carro, agora sou dono de uma concessionária. Esse é o evangelho, enquanto Jesus vai dizer que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a sua cabeça. Nenhum dos discípulos, nenhum dos apóstolos morreram ricos, muito pelo contrário, foram presos, pagaram com a sua vida pelo amor do evangelho. É por isso que Paulo ele conclui a sua carreira dizendo, combati um bom combate, né? Mas guardei, né? Combati um bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé. Eu permaneci fiel, eu não me contaminei, porque as minhas leves e momentâneas tribulações produzem para mim um peso de poder e glória, disse o apóstolo Paulo, porque ele tinha convicção, porque ele sempre buscou primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e ele tinha certeza que as demais coisas vos seriam acrescentadas, e que o prêmio maior, ele já tinha certeza, já estava nas mãos dele, que é a sua salvação, que é a minha salvação, que é a nossa salvação, que é unicamente pela graça, não pelas obras que nós fazemos, não por aquilo que venhamos a fazer, mas pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo sobre nossas vidas. Buscai primeiro o reino de Deus, meu irmão, e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam presentes na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Fiquem na paz.